Bem, vamos iniciar a aula agora, o capítulo 5 do livro, e vai tratar especificamente de estatísticas e a administração de bibliotecas. Eu vou pegar aqui a canetinha para ir destacando o que for preciso. A qualquer momento podem chamar no chat, podem digitar, tá? E eu vou tirando as dúvidas. Já devem ter visto que eu estou compilando algumas aulas e assim que o vídeo sofre o upload lá no sistema AVA, eu vou e copio para o YouTube e também disponibilizo o link. Então, por favor, inscrevam-se no canal para poder ter acesso aos vídeos, apesar deles serem públicos, tá? Então, isso facilita também, é mais uma ferramenta facilitadora na nossa comunicação e no acesso de vocês ao conteúdo da disciplina, tá bom? Diga, Renata. Ah, sim, tudo bem, Mas não é porque eu quero biscoito, não. Eu não sou biscoiteiro, não. Mas é legal. Até porque é uma estatística que, de repente, vale a pena ser mostrada para destacar a importância da disciplina, até para o próprio CBG, né? Então, é bem legal. Não sei se todos os professores estão adotando essa metodologia, mas enfim, tá? Ah, sim, com certeza. Vamos lá. Então, vamos tratar agora das estatísticas e a administração de bibliotecas. Atenção, pessoal, para o conceito do que é estatística, tá? Então, atenção a esse conceito. É a parte da matemática em que se investigam os processos de obtenção, organização e análise de dados sobre uma população ou sobre uma coleção de seres quaisquer. E os métodos de uma coleção e os métodos de uma coleção. Não, perdão. Me embananei. E os métodos de tirar conclusões e fazer ilações ou previsões com base nesses dados. Então, estatística é uma parte da matemática em que dados são coletados para se obter, organizar e analisar os mesmos, ok? Então, é a parte da matemática que investiga o processo de obtenção, organização e análise de dados. Estatísticas são compostas por dados. E os métodos são. E os métodos de tirar conclusões, né, e fazer ilações ou previsões são baseados nesses dados. Então, as estatísticas representam uma ferramenta onde você vai fazer ilações, reflexões ou previsões sobre determinada situação a partir de dados levantados, a gente chama dados estatísticos, né? Então, os dados são coletados, analisados, e a partir daí projeta-se
uma interpretação, um resultado sobre determinada coisa. E isso vira uma informação, tá? E a estatística está na base da construção do conhecimento científico em todas as áreas. Por quê? O conhecimento científico ele é construído a partir de experimentações. E as experimentações são situações em que tem que ocorrer várias vezes para se confirmar que aquela hipótese, que aquela situação determinada ou imaginada pelo pesquisador se concretizou, ou procede, ou é verdade, ou foi alcançada. Então, ela é a base do conhecimento científico, isso independente de qualquer área. Na biblioteconomia, segundo o livro, e também não deixa de ser um fundo de verdade, apesar do livro ser uma publicação antiga, isso ainda pode acontecer. Só um momento. Pode acontecer esse inconveniente aqui, peraí. Pronto. Telemarketing o dia todo. Na biblioteconomia, ela é explorada pela metade. Em que sentido? Aproveita-se os subsídios para obtenção e organização, quer dizer, os dados são coletados, mas não são analisados, não são publicadas as conclusões e as previsões. Os dados são coletados nas bibliotecas, mas aí não se faz uma previsão, uma conclusão de que cenário a biblioteca apresenta. Isso pode acontecer, não vou dizer em todas, mas em uma parte, não vou dizer também se é numa boa parte das bibliotecas, isso pode ocorrer sim, por falta de preparo do gestor, por não se ter um gestor, pelo gestor não entender de administração, de unidades de informação e a importância dessas estatísticas também. Então, em N situações. Coletam-se os dados, né? As estatísticas, mas aí ninguém faz uma previsão, ninguém diz, legal, ou que coisa chata, isso aqui, isso ali. Não se tem uma projeção desse raio-x da biblioteca. Então vamos seguir. E é hora, né, de quem ainda não se enquadrou reformular as suas posturas, tá? Partindo para essa interpretação e projeção dos dados que são compilados. E isso tem que se fazer como um meio de pensar nos resultados obtidos em relação a outros fatores. Quer dizer, qual é o impacto disso? Eu aferi essa estatística, fiz uma interpretação, cheguei no resultado a partir de dados compilados. O que isso traz de impacto para a minha UI, para a minha biblioteca? Então, isso fornece bases sólidas para o administrador, né, o gerente da biblioteca, relatar, avaliar e planejar tanto um serviço quanto atividades da biblioteca como um todo. Então, isso serve tanto para questões bem específicas, né, dentro da biblioteca, situações específicas, como para a situação geral também da mesma. E aí, quais são que estatística é proveniente da coleta de dados? E quais são os instrumentos para a coleta dos dados? Quer dizer, de onde, a partir do que vão surgir as estatísticas, né? Os dados estatísticos? A partir de onde eu vou
coletar os dados estatísticos dos formulários. Atenção, tá? Então, o formulário tem o objetivo de registrar a frequência de serviços realizados por uma biblioteca no final de cada dia, cada mês, cada ano, tá? Vocês estão fazendo a DM2, então muitos aí devem fazer estágio ou trabalhar em alguma UI. Aliás, podem escrever assim sucintamente, respondendo essa pergunta que eu vou fazer. Como é que está essa situação? Vocês já voltaram aos estágios anteriores? Está parado? Foram dispensados? Como é que é isso? Porque, de repente, vocês fazem estágio atendendo o público, como é que está o atendimento ao público? Ou então, tipo, vocês estão fazendo só trabalho técnico interno? Coloquem aí a opinião de vocês, tá? Por favor. Parou, né? Ih, que chato. É muito chato. Todo mundo aí no auxílio emergencial, né? É complicado, porque apesar de não ser para isso, ser para aprender, muita gente carrega a responsabilidade do Estado de representar uma fonte de renda para a família, né? Isso é muito complicado. Ainda mais que é um serviço em que você atende os usuários, né? O público. É chato, né? Bom, enfim, sorte aí para todos, tá? Então, são instrumentos de coleta de dados. E é um instrumento, segundo Oliveira, do processo administrativo. Então, do que se compõe um formulário? Quer dizer, que campo, do que se compõe, né, a estrutura, né, de um formulário, o desenho dele? De dados fixos, que são impressos antes do uso, e dados variáveis, ou anotados a posteriori. Então, dados fixos são os campos que têm que ser preenchidos no formulário, quer dizer, são impressos antes do uso. Quando você aplica o formulário, você dá origem a dados variáveis, quer dizer, outros dados a partir daqueles dados fixos. E aí é que vocês montam as estatísticas. Então, ele é composto de espaços ou campos, linhas, colunas e ou formatos. Então, resumindo aqui, os formulários têm dados fixos, que são os campos que ele possui. Então, esses dados são impressos antes do uso. Quando você aplica o formulário, né, para preenchimento, você dá origem a dados variados, porque esses campos vão ser preenchidos, os mesmos campos, mas para uma comunidade de usuários, vão ser preenchidos com outros dados, né? Mas não vão ser os mesmos para cada usuário. Então, por isso que são dados variáveis apontados anotados a posteriori, porque é a partir daí que você vai verificar as estatísticas, né, sobre cada situação, cada quesito. E aí ele possui espaços ou campos formulários, é composto, a estrutura, as linhas e colunas e formatos. Então, os formulários devem ser planejados, porque eles proporcionam a tomada de decisões. Por que se tem que planejar formulário? Não é receita de bolo. Apesar de estarmos falando de unidades de informação e o trabalho, digamos assim, técnico e os produtos e serviços serem basicamente os mesmos nas UIs, mas isso depende da UI, pode ser um museu, um arquivo, uma biblioteca, um centro de documentação, tudo isso é UI.
Então, mesmo todos trabalhando com informação, eles estão alinhados aos propósitos das organizações onde estão inseridos. E as organizações têm objetivos diferentes, acervos diferentes e necessidades informacionais de usuários diferentes. Então, por isso que não é receita de bolo, ok? Então, os formulários carecem de um desenho e devem merecer atenção especial do administrador da biblioteca. Então, há mais de uma possibilidade de se desenhar um formulário para se aplicar dependendo da estatística que você esteja querendo levantar, do período que você está querendo avaliar ou estudar, tá? Então, jamais vocês vão adotar formulários usados por outras bibliotecas, é isso que eu estou falando. Vocês têm que fazer um estudo de viabilidade. Por quê? Não é receita de bolo, como eu falei. Então, por isso que o que serve para uma pode não servir para outra. A importância das estatísticas e quais estatísticas são levantadas por umas, podem não ser importantes para outras, por isso que tem que haver o desenho. Tá bom, gente? Então, ao elaborar o formulário, ao desenhar, tem que se considerar os objetivos a atingir. Quer dizer, é o que eu falei, que estatísticas, que cenário eu estou querendo desenhar, que cenário eu estou querendo averiguar, que cenário eu estou querendo traçar, que raio-x da biblioteca eu estou querendo mostrar a partir de determinada situação. Então, tem que se considerar os objetivos. Aqui se destina cada campo, em cima do que eu falei, né? Assim como as variáveis necessárias para a avaliação. Então, só depois virá o desenho, né? Com os campos, a estrutura, as linhas, as colunas que vão ter nos formulários. Só depois de verificadas as suas necessidades e ver os objetivos, onde você quer chegar com aquele formulário para coletar as estatísticas, perdão, perdão, e ver as variáveis que você está querendo estudar, é que você vai para o desenho. E o desenho tem que ter simplicidade, não pode ser nada muito mirabolante nem complicado, e riqueza de conteúdo, para facilitar a projeção, a análise dos resultados coletados ali. Alguma dúvida até aí, pessoal? Então, seguindo, se for o caso de não tiver como escapar e os formulários forem impostos, eu não estou dizendo que está se usando o formulário de outra organização adaptado à realidade da instituição qualquer, tá? Mas se, por exemplo, você trabalhar numa instituição em que você não vai desenhar, não vai, o formulário não vai trabalhar com isso, e os formulários forem já impostos, padronizados pela administração geral, como é no caso das bibliotecas universitárias, e diga-se aí, a gente pode, eu não tenho certeza, mas a gente pode ter esse caso na UFRJ, o formulário deverá ser adaptado de forma que não prejudique a coleta e a análise dos outros dados que a administração da biblioteca julgue importante. Então, você vai adaptar esse formulário, você pode adaptar. Quando o formulário é imposto, olha, o formulário é isso, tem que coletar essas e essas e essas estatísticas. Aí você pode adaptar, como, por exemplo, a frequência de uso, né? Se é diário, se é
quinzenal, semanal, mensal, semestral, isso você pode adaptar. Mas os dados a serem coletados vão ser os mesmos, porque isso é imposto pela administração geral, que comanda. Então, vocês podem adaptar, por exemplo, periodicidade, mas vocês não podem adaptar campos, tá? Modificar campos, ou dizer, não, esse campo não tem nada a ver, tira ele daqui, bota esse que eu acho melhor. Não pode, porque é um formulário imposto. Mas você pode adaptar desde que não prejudique o que foi preconizado pela administração geral. Então, sabemos que a biblioteca é um organismo em expansão, então novas necessidades, novas situações administrativas, informacionais, técnicas podem surgir a todo momento. Então, isso implica na revisão periódica dos formulários, porque, de repente, o que atende ao exercício do ano de 2020, algumas coisas, não vou dizer a totalidade, mas algumas situações ou dados podem não ser mais relevantes ou mesmo necessários em 2022, e aí você tem que fazer uma revisão, tá? Claro que se for um formulário imposto, a administração geral vai fazer isso. Agora, se for um desenhado por você, gestor de biblioteca, aí você é que vai julgar, tá? Então, quando você tem a confecção de um formulário, você tem o cumprimento dessas etapas: levantamento e análise das necessidades de informação, que é para ver os que você vai ter formulário, as colunas, as linhas, etc. A periodicidade, aferindo os dados. Você vai fazer o pré-teste do formulário para ver se tipo, funciona o que você quer. Depois é que você vai impressão gráfica, para não desperdiçar dinheiro. Isso aqui não está para estar ali, faltou uma coluna, tem uma mais, treinamento dos funcionários quanto ao seu preenchimento, o que tem e ele tem que ser armazenado em sistema de informações gerenciais ou no arquivo administrativo, tá? E aí temos modelos de formulários estatísticos. Atenção, ó, temos 12 formulários para o trabalho biblioteconômico: seleção e aquisição, processamento técnico, circulação de coleções e referência. Para essas 4 situações aqui, tá? Então, atenção a esses modelos, porque eu posso perguntar. Formulário 1. Controle estatístico de aquisição por doação e permuta. Quer dizer, já não estou fazendo a estatística aqui por compra. Formulário 2. Controle estatístico de aquisição de material bibliográfico. É único para livros e periódicos. Formulário 3. Controle estatístico, atenção, mensal do processamento técnico. Outro, 4. Controle estatístico anual do processamento técnico. Então, quer dizer, você já tem um para ser mensal, outro para ser anual. Isso representa 2 formulários distintos, por causa da periodicidade. A intenção é a mesma, mas a periodicidade muda, então isso implica num outro formulário. 5.
controle estatístico mensal da circulação do acervo. 6. Controle estatístico anual da circulação do acervo. 7. Controle estatístico anual da circulação por assunto. 8. Controle estatístico da circulação. Ah, professor, tanto assim, 3 formulários? Porque um é anual, um é mensal da circulação do acervo, outro é anual da circulação do acervo. São 2 formulários. O outro é anual da circulação por assunto, mas tudo trata de circulação. Então, você tem esse 8, que pode ser a compilação dos 5, 6 e 7. Você colocar tudo numa periodicidade única e apresentar no formato do formulário 8. Pode, professor? Pode. Você não tem que fazer os 12. Vocês vão fazer o que for de necessidade da unidade de informação em que vocês estão, de acordo com os propósitos que vão implicar no desenho do que vocês querem, para ferir e analisar as estatísticas de vocês, para mostrar determinada realidade. Então, esses são os modelos. Vocês não têm que fazer todos, nem metade. Vocês têm que fazer para seleção e aquisição, circulação do acervo e tal, aqueles 4 quesitos que a gente viu inicialmente no outro slide. Mas vocês têm que escolher. Então, há possibilidades. Então, esse 8 aí, só voltando, pode ser a compilação de todos esses outros 3 anteriores, 5, 6 e 7. Perfeitamente cabível. Formulário 9. Controle estatístico do uso do acervo por diferentes categorias de usuários. Então, quer dizer, quando você trabalha com segmentação de clientes, de usuários, infanto-juvenil, deficiente visual, universitários, por aí vai, tá? Formulário 10. Controle estatístico mensal do serviço de referência. 11. Controle estatístico anual do serviço de referência. E 12. Controle estatístico diário do serviço de referência. Então, referência diário de referência. Então, esse aí já tem até modelo diário para você fazer a referência, quantas pessoas entraram e tal. Então, você faz essas estatísticas por meio desses modelos de formulários. Então, são esses 12. Então, tenham em mente alguns, porque se eu precisar perguntar para vocês, pedir para vocês citarem alguns, atenção, tá? Fica a dica. Hashtag. E aí coletei meus dados a partir daqueles modelos que nós vimos. A apresentação dos dados estatísticos. Atenção, como é que se dá? Olha o negrito. Por texto, tabela ou gráfico. Tá? Vale dizer que o texto não é muito apreciado por não ter nenhuma ferramenta que elucide ou torne mais claro os dados. Fica muito pesado para só ler. Então, existe o texto, tabela ou gráfico. O texto é o menos usado porque não tem nenhuma ferramenta para mostrar
de forma diagramada aqueles dados, então a inteligibilidade, a compreensão do que está se apresentando ali fica prejudicada. Então, o que, que se adota mais? Tabela ou gráfico, ok? Então, as tabelas, a respeito das tabelas, é uma organização sistemática de dados estatístico na forma de colunas. Tabelas são colunas verticais e linhas horizontais. E as partes da tabela? Ela vai ter título, se necessário, vai ter um subtítulo, vai ter uma coluna indicadora e o corpo da tabela ou os dados. Então, as tabelas, podem anotar aí, são representadas nos formulários 7 e 9. Ó, 9, uso estatístico, controle estatístico do uso do acervo por diferentes categorias de usuários e controle estatístico anual da circulação por assunto. São exemplos de tabelas. Os gráficos. O gráfico ele tem um alcance visual maior do que a tabela ou o texto. Você consegue entender melhor por meio de gráfico. Então, ele resume fatos e inferências extraídos dos dados. Ele permite a comprovação das análises, né, por meio das linhas ou das colunas, né, e conclusões do administrador da biblioteca em relação ao que se apresenta só em texto, que é muito cansativo e pouco elucidativo, ou da tabela, que é mais elucidativa que o texto e menos inteligível, né, em termos visuais do que o gráfico. É utilizado para identificar mudanças por meio de comparações, respaldam reivindicações. Olha, eu estou dizendo que isso aqui tem que melhorar. Olha aqui a curva, olha aqui a escadinha, olha aqui o índice. Então, no gráfico, isso fica apresentado de uma forma mais otimizada. E os gráficos mais utilizados em bibliotecas são os gráficos de setores, não, são subtipos de gráfico. Gráficos de barra, peraí. É o mesmo número, já ligou 70 vezes hoje de São Paulo, é telemarketing. Gráficos de barras, barras duplas ou fracionadas, histograma e polígono de frequência. Calma que a gente vai ver. Esses são os subtipos de gráficos mais utilizados em biblioteca. Os gráficos de barras ou colunas, eles variam de acordo com as variáveis que se pretende retratar. Eles são de largura igual, traçados, na maioria das vezes, verticalmente, né? Coluna é vertical, né? Claro. Quando for interessante comparar o comportamento das variáveis, períodos consecutivos ou não, que tenham condicionantes expressivas para análise, pode-se utilizar o gráfico de barras duplas, né? Aquele assim, tem uma barra que é maior, outra menor, aí você vai embaixo, em cima tem as variáveis, aí ele fica assim, né? Como se fosse assim. Então, são as tabelas 1, 4 e 5. Vamos olhando. As tabelas vão aparecer depois. Aliás, não vão aparecer, não, perdão. Essas tabelas, pessoal, estão no livro. Por isso que eu digo, não estudem só pelos slides. Os slides aqui são primordiais, mas tem coisa que vocês têm que olhar no livro. Então, vão ao capítulo 5,
na seção 5.2.2.1, em gráficos de barras e colunas, que vocês vão entender o que esse slide está ocupando. É para não ter que digitalizar a figura, não tornar o arquivo pesado. Então, vocês façam isso. Vão ao capítulo 5 e olhem as tabelas 1, 4, 5, que vocês vão ver exemplos de gráficos de barras duplas, né, de colunas, vão ver tudo isso. Gráficos de setores é representado por uma circunferência, né? Formato de pizza. Aparecem fatias nesse gráfico. Os graus de circunferência servem de referencial para o traçado do desenho. A partir das tabelas 1, 4 e 5 do livro também você pode gerar, ao invés as mesmas situações, ao invés de gerar por colunas, vocês vão gerar por círculo. Tá? Isso depende da apresentação que você quer fazer. Eu fiz recentemente um capítulo de livro, onde eu fiz, está em análise ainda editorial, onde eu fazia gráficos. E aí o que acontece? Quando eu tenho poucas variáveis, algumas, mas muitos dados, não dava para fazer nesse formato de circunferência por pizza, porque você não ia entender nada. Por coloração, cada dado, você até conseguia entender alguma coisa, mas não aparecia a proporção, a porcentagem, aparecia uma em cima da outra, ficava um negócio. Eu tive que usar gráficos de barras ou colunas, porque ficou mais inteligível. Então, tudo depende da situação. Você tem muito poucos dados, você pode usar esse de circunferência. Você tem muitos dados, você tem que tabular de coluna ou de barras, né, linhas ou colunas. Então, quer dizer, depende da tua necessidade do que ficar mais inteligível para você apresentar, tá bom? E o polígono de referência é desenhado por meio de pontos decorrentes da inserção de duas retas, ao contrário, vocês verem, né? Duas retas traçadas a partir dos eixos x e y, onde x representam as variáveis, né? E y a frequência. Frequência é tempo. Uma vez, duas vezes, é diária, é semanal, é anual, tá? E variáveis são aquelas outras que a gente tem para os serviços da biblioteca. Então, você pode fazer um x e y, tá? Diagramado na tabela 6 do capítulo 5 no livro. Vão lá dar uma olhada e se aprofundar. Com isso, a gente termina aqui o capítulo 5 da aula de hoje e já vamos partir para o capítulo 6 da mesma aula, tá? Queria saber se a turma tem alguma dúvida, querem comentar alguma coisa. Podem escrever, por favor. Ou então me digam se está tudo bem, se eu posso colocar outra apresentação referente ao capítulo 6. Travaram? Escrevam aí, por favor. Dúvidas? Então vamos prosseguir. Vou encerrar essa apresentação. Encerrar essa apresentação, não, olha que doideira. Vou colocar o capítulo 6 aqui na apresentação. Só um momento.
Bom, vamos lá. Esse vai ser o capítulo 6. Estou vendo aqui na nossa programação que a gente vai ter aula agora só na próxima sexta, porque segunda é feriado, né? Então vamos ter aula só na próxima sexta. Tá bom. Vamos prosseguir aqui. Só ligar o ar, porque começou a ficar abafado aqui. Então, o capítulo 6 vai tratar do roteiro para a elaboração dos relatórios, né? Então, o que a gente tem que considerar? Que a estrutura das bibliotecas variam de acordo com os objetivos aos quais elas se propõem, já mencionei isso antes, e que podem atingir os recursos que dispõem. Então, o relatório, tá, é um fio condutor para cortes e acréscimos, onde cortes e acréscimos são necessários na medida do ajuste a cada organização. Então, assim como os formulários, os relatórios também não têm um modelo estanque, engessado. Eles têm que ter um modelo, eles podem ter um modelo, tem que ter um modelo variável e adaptável de acordo com a UI. Mas existe um roteiro padrão para elaboração de relatórios. O que você vai escolher e priorizar dentro deste roteiro, aí é dentro do que vocês observam na UI onde vocês estão inseridos, tá? Mas existe um padrão que é um ponto de partida, de onde vocês têm que, né, iniciar, tá? O relatório, porque o relatório é o produto da aferição dos dados estatísticos por meio dos formulários. É onde você vai mostrar as situações, onde você vai apresentar gráficos, a interpretação dos gráficos, o que aquilo quer dizer, as ilações, as previsões a partir daquilo ali. E existe um roteiro que deve ser seguido, não importa se você vai ter todos aqueles campos, ou não vai privilegiar todos, ou não vai ter estatística para colocar naqueles campos lá desse padrão. Mas o legal, o oportuno, seja na ordem que eu vou apresentar aqui para vocês. Tá? E tem que ser assim, porque
You are currently the only person in this conference. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Foi a net aqui que caiu. Até o telefone parou, por isso que deu sossego. Vocês viram até esse slide que vocês estão visualizando? Vocês me escutaram até aqui sobre a questão do roteiro? Estão escrevendo? Deixa eu ler aqui. Então tá, posso ir a partir daqui, né? Voltar um. Ah, não, eu estava no 1. Eu estava no 1. Deixa então eu refazer, reformular. Então a gente vai ver o roteiro para elaboração de relatórios. Como a gente já viu que a estrutura das bibliotecas variam, não é o trabalho que elas fazem, mas os objetivos aos quais elas se propõem, em alinhamento com os objetivos da organização que as abarcam. Pode ser que, para uma biblioteca,
esse roteiro seja 100%, vai se aproveitar tudo na ordem que aparece, todos os campos que tem nesse roteiro. Para outras, alguns campos, na ordem que vão ser elencados, podem não ser aproveitáveis, as estatísticas daquele campo podem não ser aferidas, não serem importantes, aí vai ficar sem informação, sem dado nenhum ali. Então, o roteiro existe, o padrão existe, está compilado. Mas, em termos assim de desenho do relatório, isso vai variar de UI para UI. Ok, turma? Então, o relatório considerado como um fio condutor, né, esse roteiro, mais propriamente dito, é um fio condutor da elaboração do relatório, que vai possibilitar cortes e acréscimos que são necessários na medida de ajuste para cada organização. Estão compreendendo até agora? Posso seguir? Escrevam aí para eu saber que vocês estão vivos, né? Estão podendo interagir, que não travou de novo a situação aqui. Então, tudo bem. Vamos adiante. Atenção, pessoal. O roteiro ele é muito minucioso, mas eu gostaria que vocês se ativessem aos campos principais, tá? Em negrito. Saibam o que tem em cada um, mas eu quero que vocês tenham conhecimento de modo amplo, mais do que detalhado, tá? Do campo e da ordem em que eles aparecem. Não o que eles contêm. O que eles contêm é para vocês tomarem ciência na hora que vocês forem preencher, tá? Então, deixa eu pegar a ferramenta aqui, a canetinha. Já que nós estamos falando do capítulo 6, lá no livro, no capítulo 6, vocês vão ver o 6.1, quer dizer, a primeira coisa que vai aparecer na elaboração do relatório é o campo Informações Gerais. Tá? O que tem nesse campo? Horário e período de funcionamento. Biblioteca tal, funciona de segunda a sexta, segunda a sábado, de tanto a tanto. Tá? O segundo campo é informações organizacionais. É nesta ordem. Tá? Então, atenção a esses em caixa alta, em negrito. O que tem lá? O vínculo administrativo, quer dizer, a que setor a biblioteca está subordinada, onde ela se enquadra no organograma. Os instrumentos executivos e normativos, quer dizer, o que rege a biblioteca. As assessorias e consultorias também. Então, por exemplo, se não tiver, esse campo aqui não vai ser preenchido. Mas é nesta ordem e nesta sequência de campos que vocês têm que, por exemplo, preencher com os dados estatísticos para desenhar o relatório, para apresentar o relatório, tá? De forma inteligível, claro, né? O terceiro campo é o de recursos humanos. Aperfeiçoamento de pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma sequência. Não. O quarto campo é o de recursos materiais. O mobiliário que a biblioteca tem, os equipamentos, o espaço físico, quanto que ela dispõe anualmente para fazer o seu trabalho. O quinto campo é o de usuários. Veja que é bem amplo. Você pode segmentar, você pode apresentar aí gráficos a partir de estatísticas, né? Tabelas também, e descrever o perfil dos seus usuários. Então, você está fazendo um relatório a partir desse roteiro. O sexto campo tem a ver com acervo, tá? Acervo. Aí, por exemplo, tem que constar, ou né, pode ser que conste, inventário geral do acervo. Eu tenho tantas obras, baixas no acervo,
vendi, troquei, permutei, joguei fora, tantos. A conservação do acervo, né? Está em bom estado, está mais ou menos. As obras da tal coleção ou referentes a não sei o que lá, precisa de restauro. Então, você vai colocar essa informação. Mais uma vez, nem sempre vocês vão ter essas informações coletadas por meio de dados estatísticos e representados, porque de repente isso não interessa você botar no relatório, tá? E você pode abandonar esse campo, dizer está tudo em bom estado, ponto, acabou, tá? Ainda nos recursos materiais a repetir, repetir recursos materiais, usuários e no acervo entrou mais um campo aqui, condições de segurança e preservação. Ok. O item 7 são os serviços meio. Então, quer dizer, como é que é a seleção e aquisição dos documentos? Como é que eu faço a minha seleção? Eu procedo assim, 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 assim. A minha aquisição é assim, assim, assado. Aí o meu registro é cozido e cru. E o processamento técnico é dessa forma. Então, você vai descrever, né, tudo isso. Você está fazendo um relatório. O ponto 8, serviços fim e produtos. Divulgação, como é que é feita, orientação e auxílio ao usuário, o serviço de alerta, eventos patrocinados pela biblioteca, se tiver, circulação das coleções, consultas e empréstimos, empréstimo entre bibliotecas, reprografia, né? E o ponto 9, que é o último ponto, atividades de manutenção dos recursos informacionais do sistema. Então, não tem subcampos, mas olha só, vão ao capítulo 6 no livro e se aprofundem mais a respeito, tá? Vocês podem ver exemplos, modelos. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Há esse padrão, ele tem que ser respeitado. Mas, com certeza, na UI do fulaninho não vai aproveitar tudo, ou não vão todos os campos, ou não vão se aproveitar todos os campos do item 6, sei lá, do item 3. Já no do outro fulaninho, esses que não aproveitou do cicraninho, vai se aproveitar, porque o objetivo da biblioteca dele é outro, a estatística aferida de acordo com os propósitos da biblioteca é outra. Então, o modelão, o combo para se fazer um relatório de biblioteca é este, com esses campos e os subcampos, nesta ordem. Quando não tiver, não preenche, não coloca, ou coloca em não há, ou se de repente alguma informação que tenha a ver e que se enquadre nesses subcampos, né? Adapte com outra informação que é pertinente àquilo que está sendo pedido ali, né? E vão se utilizar tabelas e gráficos e a interpretação, as ilações, as reflexões e as previsões. Tudo isso é importante. Mas aí a gente vai ver por que o relatório da biblioteca é tão importante nos próximos encontros. Ok? Então, com isso aqui, a gente encerra a nossa aula, tá? Com os capítulos 5 e 6 do livro Instrumento para Gerenciamento de Bibliotecas de ADM UI 2. Quero saber se a turma tem alguma pergunta, alguma dúvida, ou eu posso... reprografia é share reprodução, é xerox, essas coisas, tá? Reprografia. Então, respondido, Silvana?
Ok. Então, a gente vai ter o encerramento dos capítulos desse livro no próximo encontro, na próxima sexta, tá? Então, aguardem mais instruções. Qualquer coisa eu chamo no Zap, no grupo. Então, vou pausar aqui a gravação e encerrar a sessão, tá bom? E depois que tiver no Ava, eu jogo no YouTube e disponibilizo o link para vocês. Para quem não pôde assistir ou prefere assistir pelo YouTube, assiste posteriormente. Diga. Antônia, chegou agora, Antônia? Vai ganhar falta virtual. Só não perguntou, né? Tô brincando com você. Boa noite. Estou só a esperar os colegas escreverem aqui para ver qual é a dúvida. Ah, boa noite, querido. Boa noite, boa noite. Ah, quem acabou se enrolando? A Karina. Não, não é 19,50, não. 19,50 é, o, é 19 horas. Karina, olha, as nossas aulas são às segundas e. Deixa eu abrir de novo aqui o horário. Espera aí, que eu já falo e aí para não ter dúvidas. Os nossos horários serão às segundas, de 18h10 às 19h50. Segunda-feira e sexta, de 17h20 às 19h. Compreendido? Está no programa da disciplina lá no AVA, tá bom? Então, olha, boa noite a todos, bom feriado, curtam bastante. Eu vou encerrar a sessão e quando tiver o arquivo do vídeo, eu coloco no YouTube e aviso vocês, tá bom? Vamos nos falando. Até a próxima aula na próxima sexta, porque segunda é feriado. Aproveitem, descansem, abraços a todos. Fui!